Vamos agora mostrar a vocês uma regra, talvez uma das mais difíceis em termos de concordância nominal. Observe o seguinte: quando há, vamos chamar assim, de vários substantivos, mais de um substantivo, né? A partir de dois substantivos e apenas um adjetivo. É muito comum, como eu disse a vocês, o adjetivo concorda com o substantivo, gênero e número. Mas se houver mais de um substantivo e apenas um adjetivo, aí é preciso que você observe o seguinte: se o adjetivo estiver anteposto, ou seja, se o adjetivo estiver antes dos substantivos, a concordância será feita de maneira atrativa. O que é concordância atrativa? A concordância com o mais próximo. Então, dois ou mais substantivos, um adjetivo. Se o adjetivo estiver antes, concordância atrativa. Se o adjetivo estiver depois, adjetivo posposto, aí a concordância será lógica. O que é concordância lógica? Concordância feita com todos os elementos. Então, concordância lógica, caso o adjetivo esteja posposto. Concordância atrativa, se o adjetivo estiver anteposto. Isso quando há mais de um substantivo e apenas um adjetivo. Por exemplo, quando eu digo assim, observem esta frase aqui. Eu digo assim: encontrei. Deixa eu formular uma frase mais fácil. Será assim: tenho. Vamos colocar essa frase. Eu digo assim: tenho simpática neta e filhos. Observem, dois substantivos, neta e filhos, um adjetivo, simpático. O adjetivo está antes, concorda obrigatoriamente com o mais próximo. Eu sou obrigado a dizer: eu tenho simpática neta e filhos. Não posso usar no plural, simpáticos, neta e filhos. Você vai dizer, então quer dizer que só a neta é simpática? Não. A concordância é atrativa, porém a qualidade se estende a todos. Quando eu digo que eu tenho simpática neta e filhos, implica dizer, os filhos também são simpáticos, mas eu sou obrigado a concordar atrativamente. Eu tenho simpática neta e filhos. Se eu colocar filhos em primeiro plano, eu vou dizer, eu tenho simpáticos filhos e neta. Eu tenho simpáticos filhos e neta. Eu tenho simpática neta e filhos, sempre concordando atrativamente, ou seja, concordando em gênero e número com o substantivo que estiver mais próximo. Eu tenho simpáticos filhos e neta, eu tenho simpática neta e filhos, ainda que eu faça a concordância atrativa, e eu sou obrigado a fazer essa concordância atrativa, a qualidade é de todos. Então, simpática neta e filhos, simpáticos filhos e neta. Por isso eu devo dizer, ontem eu saboreei deliciosa salada e risoto. Deliciosa salada e risoto. Dois substantivos, salada e risoto. Um adjetivo, anteposto. Delicioso, concorda com o mais próximo. Deliciosa salada e risoto. Risoto primeiro. Saboreei delicioso risoto e salada. Saboreei delicioso risoto e salada. Comprei uma linda lancha e um carro. Comprei um lindo carro e uma lancha. Eu digo, uma linda lancha e um carro significa só a lancha que é linda? Não, eu sou obrigado a fazer a concordância atrativa, mas a qualidade é de todos. Uma linda lancha e um carro, um lindo carro e uma lancha. Perceberam? E se o adjetivo estiver posposto? Nesse caso, na verdade, cabem duas concordâncias. A concordância pode ser tanto lógica quanto atrativa. Então, cabem as duas concordâncias, se o adjetivo estiver posposto. Por exemplo, se eu disser assim, eu tenho filhos e neta. Posso dizer simpática, filhos e neta simpática. Mas se preferir, eu faço a concordância lógica. Filhos e neta simpáticos. Veja, se eu digo filhos e neta simpática, estou fazendo a concordância apenas atrativa. Filhos e netas simpáticos, estou concordando com os dois substantivos. Não se esquecendo de que, se houver gêneros diferentes, prevalecerá o masculino plural. Filhos e neta simpáticos.
filhos e neta simpática. Se eu disser filhos e neta simpática, significa só a neta que é simpática? Não. Eu tenho a opção de concordar atrativamente ou logicamente, mas ainda que eu faça a concordância atrativa, a qualidade é de todos. Eu digo assim, no Pantanal encontrei exóticos animais e plantas. Exóticos, animais e plantas. Exóticas, plantas e animais. Agora, no Pantanal, encontrei animais e plantas exóticas, concordando atrativamente, animais e plantas exóticos, concordando de maneira lógica. Perceberam isso? Da mesma forma, eu vou dizer assim, eu adoro filmes e novelas brasileiras, ou adoro filmes e novelas brasileiros. Filmes e novelas brasileiras, concordando atrativamente. Filmes e novelas brasileiros, concordando logicamente. Perceberam isso? Deixa eu mostrar para vocês um caso a respeito ainda de concordância nominal, relacionados com aquele caso dos substantivos e adjetivos. Existe um caso em que o adjetivo está anteposto, mas cabe também a concordância lógica. Por exemplo, eu digo assim, considero simpática a neta e os filhos do professor. Neste caso, eu digo, considero simpática a neta e os filhos. Nós temos a mesma situação, dois substantivos, neta, filhos, um adjetivo anteposto. A concordância atrativa seria o normal. Mas neste caso, também cabe a concordância lógica. Como que é a concordância lógica? Eu posso dizer também, considero simpáticos os filhos e a neta. Por que que eu posso também fazer a concordância lógica? Porque simpática tem função de predicativo. Quando a função é de predicativo, cabe tanto a concordância atrativa quanto a concordância lógica. Se fosse o adjunto adnominal, como naqueles exemplos que eu dei, só caberia a concordância atrativa, sendo predicativo, concordância tanto atrativa quanto lógica. E neste caso, se o adjetivo estiver posposto, só vai caber a concordância lógica. Eu vou dizer assim, considero os filhos e a neta simpáticos. Não cabe outra concordância. Eu considero os filhos e a neta simpáticos porque a função é de predicativo. Se predicativo, concordância atrativa ou lógica anteposto. Se predicativo, concordância apenas lógica se posposto. Em síntese, dois ou mais substantivos, um adjetivo. Se estiver anteposto na função de adjunto adnominal, concordância apenas atrativa. Na função de predicativo, concordância atrativa ou lógica. Se estiver posposto o adjetivo, na função de adjunto adnominal, concordância atrativa ou lógica. Na função de predicativo, apenas concordância lógica. Não é muito fácil essa regra, porque você precisa saber a diferença entre predicativo e adjunto adnominal. Simpática é adjetivo. Você faz a concordância atrativa ou concordância lógica por quê? Porque, neste caso, simpática desempenha a função de predicativo do objeto. O verbo é transitivo direto, a neta e os filhos, objeto direto, e simpática é predicativo do objeto. Por ser predicativo, admite tanto a concordância atrativa quanto a concordância lógica. Se fosse adjunto adnominal, aquele outro exemplo que eu dei, eu tenho simpática, neta e filhos, só cabia a concordância atrativa, porque era adjunto adnominal. Como é predicativo, concordância atrativa ou lógica. Se o adjetivo estiver posposto na função de predicativo, apenas a concordância lógica. Inadmissível dizer os filhos e a neta simpática. Quando era adjunto, concordância atrativa ou lógica. Não sei se vocês estão lembrados, a frase era assim, eu tenho filhos e neta simpática. Filhos e netas simpáticos. Mas eu considero os filhos e a neta simpáticos. Não cabe concordância atrativa. Certo? Isso por se tratar de predicativo. Muito obrigado.